Ei, gente, tudo jóia? Resolvi gravar esse vídeo para compartilhar um pouquinho das informações que eu troquei uma ideia hoje com uma amiga minha, a Julie, que ela tá tendo um pouquinho de dificuldade na dieta que ela tá fazendo com relação ao açúcar, né? É muito difícil você largar o açúcar assim, né? Tomar aquele cafezinho sem o açúcar ou sem o adoçante, tomar um suco, enfim, preparar algumas receitas também tirando esse açúcar que a gente conhece, que é tão delicioso e é tão viciante. Por quê, né? Aí eu fiquei lembrando de alguns artigos que eu li, de algumas conversas que eu tive com algumas nutricionistas parceiras e resgatei um livro super interessante que eu ganhei há muito tempo atrás, assim que eu comecei a estudar sobre alimentação saudável, que é O que o Einstein disse a seu cozinheiro, que é química pura na cozinha. Então é super interessante. E aí ele tem um capítulo só destinado ao açúcar. Eu dei uma lidinha rapidinha para até relembrar, mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: a gente tem os 5 sentidos, né? Que é tato, visão, olfato, audição e paladar. Os que mais têm, que reconhecem a química é o paladar e o olfato, tá? Então, falando de química, né, e voltado para o açúcar é uma substância que ela se dissolve no líquido, né? E ela é comercializada há milhões de anos atrás, lá na Índia, lá na Europa, que veio para cá, patati patatá. E a gente encontra açúcar onde? Na cana-de-açúcar, na beterraba, né? Que ela é mais usada nos Estados Unidos e o processo é um pouquinho mais complicado do que a gente conhece da cana-de-açúcar, né? Que é mais comum pra gente. Mas na verdade, o que é o açúcar, né? Existem 3 tipos de açúcar. O açúcar simples, né? Que é o monossacarídeo. Tem o disacarídeo, que é uma dupla, tá? E tem o açúcar complexo, que é o polissacarídeo, né? O açúcar simples, que é o monossacarídeo, ele é encontrado nas frutas, né? É o mais natural possível. O disacarídeo, que são 2 açúcares, né? Eles são encontrados nesse açúcar que a gente come, né? Do açucareiro, no malte e na lactose, tá? E os outros, que são os polissacarídeos, são encontrados nos grãos, né, nos legumes, enfim, que são um pouquinho mais complexos de quebrar dentro do organismo. Então, conclusão, tudo que a gente consome tem açúcar, né? Que geralmente é o carboidrato e o amido, que quando vem para o sangue vira glicose. E algumas pessoas se tornam diabéticas por conta do excesso de açúcar no sangue, que é bem perigoso. Por isso, o adoçante, que não é um açúcar de verdade, é um açúcar industrializado, que eu aconselho para quem está de dieta, né, que está aí desacostumando desse paladar doce, eu não recomendaria o adoçante, tá? Porque em questões de calorias eu prefiro prezar pelo meu organismo, pela minha saúde, do que simplesmente algumas calorias que, né, se der uma caminhadinha, uma corridinha ou economizar em algum outro alimento, você consegue equilibrar, tá? Então vamos lá. Qual a diferença, né, dos açúcares? Não tem diferença. O açúcar refinado, o açúcar orgânico, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar cristal, todos são açúcares, tá? Então essa pegada de, esse é mais saudável, esse é para tal dieta, sinceridade, eu não vejo muita diferença não. Qual a diferença? Tá no processo, tá? O açúcar refinado, o branquinho que a gente conhece, ele passou por vários processos de cristalização. O açúcar mascavo, né, que tem essa pegada do saudável, por que ele se torna mais saudável? Porque ele está mais próximo do natural. Em vez de ele sofrer vários processos de refinamento, ele sofreu 1 ou 2, tá? Então ainda está próximo das substâncias da cana, da terra, enfim. Então a gente consegue absorver alguns minerais, mas que não são tão relevantes assim, tá? E aí, se a gente for pensar, outro dia eu estava lendo sobre um estudo dos americanos. Eles consomem cerca de 20 quilos de açúcar por ano. Você tem noção do que é isso? É muito açúcar. Se você pegar 20 quilos e jogar numa pia, você vai ver a quantidade de açúcar que tem, né? Então é meio surreal isso. E como a gente tem mania de americanizar, então fica aí o alerta. Bom,
Que mais que eu posso te falar sobre o açúcar, né? O açúcar, como eu já falei, ele é natural. A natureza dá pra gente. Então, é muito sábio isso, sabe? Porque quando a gente pega uma fruta madura, é porque ela já tá com açúcar suficiente. E os animais também, você acha que só a gente gosta de açúcar? O beija-flor gosta, o cavalo gosta. Alguns animais, eles preferem o açúcar, né? Isso aí vai muito das papilas gustativas, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: já que tudo que a gente consome é açúcar, por que a gente vai colocar mais açúcar? Não tem necessidade, né? E aí você fala, e o cafezinho? Como é que eu vou fazer com o meu cafezinho, né? Que não dá. Gente, primeiro que café é um grão maravilhoso, né? O cheiro do café é gostoso. Por que você vai alterar o sabor do seu café com açúcar? Ou com adoçante, que ficou horrível, pelo menos pro meu gosto. Toma sem. Começa a tirar. Claro que de início é ruim, é amargo, né? Tanto que a gente mascara esse amargo com açúcar. Então, na verdade, a gente não tá tomando café. A gente tá tomando café com açúcar, né? Começa a tirar o açúcar e começa a adaptar o seu paladar. Porque isso é muito importante. Quando a gente nasce, né? A criança, ela não sabe o que é açúcar e o que é sal. No decorrer da vida, a gente vai aprendendo, né? E aí a gente cresce numa sociedade que só vende consumo de açúcar, de bala, de refrigerante e outras coisas a mais. Se a gente começa a tirar, vamos supor, se você tira a Coca-Cola, fica 1 ano sem tomar Coca-Cola. E aí você, do nada, você fala, hoje eu vou tomar uma Coca-Cola. Você não consegue tomar, porque é ruim. O gosto é ruim, é doce. A mesma coisa o cafezinho, a mesma coisa os outros doces, né? A partir do momento que você escolhe conscientemente, né? Porque a gente tem que ser inteligente. A retirar o açúcar do seu cafezinho, do seu chá, do seu suco, você começa a abrir o seu paladar. Então tudo fica muito saboroso, tudo fica muito melhor, tá? E a sua saúde também agradece. Então, bom, como é que eu faço, né? Foi a conversa que a gente teve hoje, eu e Julie. Não consigo tomar café sem açúcar, sem adoçante. Bom, para você suavizar um pouquinho, eu aconselho você colocar, quando você passar o café, coloca um pouquinho de canela em pó. Canela adoça, canela também é um bom termogênico, canela faz bem para nossa saúde. Não tem canela, que é alguma coisa diferente, tem o cardamomo. Cardamomo é uma sementinha também, é uma especiaria da Índia, que a gente encontra hoje em dia com muita facilidade. É uma sementinha que você tem que abrir e tirar os grãozinhos. Lembra um pouquinho a menta, hortelã. Se você pode colocar no café também, dá uma adoçada. E tem o nosso óleo de coco, né? Que você também não pode exagerar. O óleo de coco é bem doce, então eu recomendo uma colherzinha de café assim, pequenininha, pra adoçar o seu cafezinho, tá? Bom, é isso. Falei pra caramba, né? Tem muito mais pra falar, mas não rola. E aí, se você tiver alguma dúvida e quiser saber mais alguma coisa, manda pergunta aí, vamos bater um papo, que eu adoro descobrir mais informação e relembrar, tá? Beijo. Julie, valeu pela conversa, adorei.